Alô, galerinha do canal Bionline, tudo bem? Eu sou o professor Marcos André e se liga na aula de hoje, nós vamos falar sobre segunda lei de Mendel. Alô, galerinha, tudo bem? Aula anterior de genética mendeliana, nós trabalhamos a primeira lei de Mendel, correto? E nós vimos que nos experimentos que levaram à elaboração da primeira lei, o Mendel analisou a transmissão de apenas uma característica, por isso que ela é também denominada de monohibridismo. E ao final da primeira lei, o Mendel apresentou o seu enunciado, que diz mais ou menos assim, que cada característica é determinada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo cada fator para cada gameta. Naquele período, não existia a palavra gene, não existia a palavra cromossomo, não se conhecia a meiose. Mas o Mendel, ele anteveu justamente todos esses conceitos. De uma certa maneira, quando ele apresentou o seu enunciado, dizendo que cada característica era determinada por um par de fatores, esses fatores recorrentes à ideia mendeliana nada mais são do que os genes atualmente. Posteriormente à primeira lei, o Mendel veio com um conjunto de estudos que ele denominou de segunda lei de Mendel. E a segunda lei de Mendel, pessoal, também é chamada de dihibridismo. E por que ela recebe esse nome? Pelo fato de Mendel analisar, nesse exato momento, a transmissão de duas ou mais características de forma simultânea. É isso mesmo, pessoal. Na segunda lei de Mendel, Mendel passou a analisar a transmissão simultânea de duas ou mais características. Mas o que mais chamava a atenção no decorrer dos seus estudos era a maneira pela qual essas duas características eram transmitidas. Por quê? Porque elas apresentavam o que nós chamamos de segregação independente. Então, a segunda lei de Mendel só é válida para características que vêm apresentar a segregação independente. Mas o que é segregação independente? Me acompanha aqui, pessoal. Vamos supor que aqui eu tenha uma célula qualquer e o genótipo do indivíduo seja Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, correto? Eu tenho aí o genótipo duplo heterozigoto, tudo bem? Mas eu posso afirmar para ti que esse genótipo não segue o padrão da segunda lei de Mendel. Por que não vai seguir esse padrão? Porque o gene A e B estão localizados no mesmo cromossomo. Veja, esse genótipo, disposto dessa maneira, só terá a possibilidade de formar dois gametas diferentes. Quais são os dois gametas que ele formará? Azão, Bezão, Azinho, Bezinho. Apenas esses dois. Como esses pares de fatores estão localizados no mesmo cromossomo, nós dizemos que eles estão em linkage. É isso aqui que talvez alguns alunos tenham um pavor da genética, que é justamente linkage. São genes que estão localizados no mesmo cromossomo e, por conta disso, serão transmitidos juntos. É claro que pode haver alterações. Por exemplo, eu posso ter, pessoal, a formação do gameta Azão-Bezinho. Eu posso ter a formação do gameta Azinho-Bezão, desde que aconteça um fenômeno denominado crossing over. Tudo bem? Nesse exato momento, eu não vou trabalhar linkage com vocês. Então, vocês têm que entender que a disposição desses fatores dessa maneira não segue o padrão da segunda lei de Mendel. E como é que vai, então, seguir o padrão da segunda lei de Mendel? Como é que apresentará a segregação independente? Terá segregação independente, pessoal, desde que genes estejam localizados em cromossomos, o que, pessoal? Diferentes, ou seja, em cromossomos não homólogos. Quando eu digo que os cromossomos têm a mesma sequência de genes ou a mesma sequência de alelos, eles são chamados de cromossomos homólogos. De tal forma que vai seguir o padrão da segunda lei de Mendel, caso nós venhamos a observar um genótipo assim, pessoal, ó, Azão, Azinho, vejam, olha como vai ficar bem fácil, Bezão, Bezinho. Percebam que o genótipo é o mesmo. Aqui o genótipo é qual? Azão, Azinho, Bezão, Bezinho.
Aqui o genótipo é qual? Azão, azinho, bezão, bezinho. Mas qual é a diferença desta situação que eu vou chamar número 2 para a situação que eu vou chamar número 1? É que na número 1, os genes estão localizados no mesmo cromossomo, então eles serão herdados juntos. Enquanto que na situação número 2, os genes estão localizados em cromossomos diferentes. E se eles estão em cromossomos diferentes, eles terão segregação independente. Então, nesse caso aqui, pessoal, haverá a formação de 4 gametas diferentes. Quais são os 4 gametas que esse cara vai formar? Esse cara vai formar os gametas azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. E ele formará esses 4 gametas na mesma proporção. 1/4 para este, 1/4 para este, 1/4 para este e 1/4 para este, que corresponde a 25%. Então, a segunda lei de Mendel cabe justamente a esta situação na qual os genes estão localizados em cromossomos diferentes. Então, galerinha, naquela situação que eu demonstrei para vocês, onde os pares de alelos estão localizados em cromossomos diferentes, é justamente naquele momento que a gente aplica a segunda lei de Mendel. Nós vamos estudar a segunda lei de Mendel baseado em exemplos que o próprio Mendel utilizou ao longo da construção do seu conhecimento. Então, nós vamos utilizar a cor da semente e o aspecto da semente. Vejam só. Para a cor da semente, Mendel analisou a transmissão de 2 características, de 2 fenótipos, a cor amarela e a cor verde. Acompanhe meu raciocínio. Sempre quando Mendel cruzava plantas amarelas puras com plantas verdes puras, a primeira geração era constituída apenas por plantas com semente amarela. E daí nós vamos concluir que a amarela é o caráter dominante, enquanto que a verde seria o caráter recessivo. Não esqueçam que lá na aula de primeira lei de Mendel nós definimos que nós vamos pegar a inicial do caráter recessivo para determinar os pares de fatores da cor da semente. Então, nós vamos utilizar a letra V. Nesse caso, a semente verde vai ter o genótipo Vzinho, Vzinho. Já a amarela terá o genótipo Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. Não esqueçam da nomenclatura, mesmo formato, puras, homozigotas, formatos diferentes, híbridas ou heterozigotas. Para o aspecto da semente, quando Mendel cruzava linhagens puras de lisas com linhagens puras de rugosa, a primeira geração era constituída por 100% de plantinhas com sementes lisas. Então Mendel concluiu que liso era o caráter dominante, enquanto que a rugosa era o caráter recessivo. Dessa forma, a gente vai utilizar a letra R para identificar os pares de fatores do rugoso, e aí a gente vai representar o rugoso como Rzinho, Rzinho. Já a lisa, nós vamos representar como Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Mais uma vez, puros, híbridos, homozigotos e heterozigotos. Tudo bem? Então nós vamos proceder agora de acordo com o que Mendel fez para que você possa entender como é que se deu a transmissão simultânea da cor da semente e do aspecto da semente. Vem comigo, olha só. A geração parental, como você sabe, ela envolve indivíduos que são puros. Então ele cruzou plantinhas que eram amarelas puras e lisas com plantinhas que eram verdes e rugosas. Esse foi o cruzamento que Mendel fez. Percebam que aqui as plantinhas são puras, amarelas, lisas, verdes e rugosas. Tudo bem? Galerinha, é importante agora a gente poder trabalhar com a tiragem dos gametas. É fácil. O número de gametas diferentes que um determinado genótipo pode produzir corresponde a uma fórmula, 2 elevado a n. 2 elevado a n, onde n corresponde ao número de pares de genes em heterozigose. Então acompanhe meu raciocínio. Aqui é o homozigoto, correto? Aqui também é o homozigoto. Então a fórmula fica 2 elevado a 0.
2 elevado a 0 dá 1. Então, qual é o único gameta que esse genótipo vai produzir, pessoal? Vzão, Rzão. Lembra que a formação dos gametas envolve uma divisão reducional, vai reduzir a metade. Então, se eu tenho 4 letrinhas, o gameta terá apenas 2, uma letrinha de cada par. Então, o par Vzão, Vzão vai ceder o Vzão. Rzão, Rzão vai ceder o Rzão. A mesma coisa vai acontecer com este genótipo bem aqui. Ele só vai formar um gameta, Vzinho, Rzinho. E aí, o que nós vamos promover? A união desses gametas. Nós vamos promover a fusão desses gametas. E a partir do momento que a gente promove a fusão deles, nós vamos formar a geração F1. E a geração F1 ela é constituída 100% por plantas Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E aí, se você for analisar a distribuição fenotípica e genotípica, qual é a tua conclusão? Que 100% desses descendentes apresentavam sementes amarelas e lisas, que são as duas características dominantes. O que o Mendel, então, permitia? A autopolinização da geração F1. Ou seja, o cruzamento agora envolve plantas que são amarelas e lisas. Entretanto, qual é a particularidade? Elas são duplo heterozigotas. E aí vem um trabalho braçal para a gente montar a geração F2. Eu vou demonstrar aqui, pessoal, algumas maneiras diferentes de você trabalhar com a segunda lei de Mendel. Inicialmente, eu vou trabalhar com vocês o famoso quadro de Punnett. E o quadro de Punnett leva em consideração justamente a montagem de um quadro a partir dos gametas. Olha como muda agora. Veja só, me acompanha. Heterozigoto, heterozigoto. Então, se eu jogo na fórmula, 2 elevado a n vai ser 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado dá 4. Significa dizer que esse genótipo forma 4 gametas diferentes. Quais são os 4 gametas diferentes que ele vai formar? Vamos lá, acompanha aqui, ó. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Tá aqui os 4 gametas. Tudo bem? Só que este cara aqui tem o mesmo genótipo deste. Então ele vai formar os mesmos 4 gametas. Então vamos lá, olha só como vai ficar, ó. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. E aí, galera, nós montamos os possíveis gametas relacionados aos parentais. E o que nós vamos fazer agora? Unir esses gametas em um processo que nada mais é do que a fecundação. Então, eu montei um quadro. Então, nós vamos montar, veja, primeiro com primeiro. Olha como vai ficar, ó. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Olha aqui, ó, nessa coluna, como é que vai ficar aqui embaixo? Acompanha aí, pessoal, vai fazendo comigo, ó. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Aqui embaixo, ó, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Aqui embaixo, ó, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Tá dando para acompanhar? É fácil, né? Acompanha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Como vai ficar aqui? Me acompanha. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vamos para cá agora. Como é que vai ficar, pessoal? Acompanha aí, ó. Como é que vai ficar? Vamos lá. Vzão, Vzinho. Opa, errei a caneta, perdão. Vzão, Vzinho. Rzão, Rzão. Vzão, Vzinho. Rzão, Rzinho. Vzinho, Vzinho. Rzão, Rzão. Vzinho, Vzinho. Rzão, Rzinho. E lá na última coluna, como é que nós vamos observar? Olha o que vai ser o resultado. Vzão, Vzinho. Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho. Rzinho, Rzinho.
Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vou colocar aqui bem direitinho para não confundir. Então aqui eu tenho 16 combinações diferentes a partir do cruzamento de Mendel. E aí o que o Mendel fez, pessoal? Estabeleceu proporções entre os fenótipos obtidos. Acompanhe meu raciocínio, veja só. Aqui eu tenho, ó, amarela, lisa. Olha aqui, galerinha, amarela, lisa. Olha aqui, ó, amarela, lisa, amarela, lisa, amarela, lisa, amarela, lisa, amarela, lisa, aqui também, aqui também. Então, na geração F2, quantas plantas com as sementes amarelas e lisas simultaneamente Mendel encontrou? Então, vou colocar bem aqui, ó, pessoal. Geração F2, tudo bem? Amarelas e lisas. 9 sobre 16. Vamos contar? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sobre 16. Mendel também encontrou, pessoal, amarelas rugosas. Amarelas rugosas. Vamos lá, quantas amarelas rugosas são? Acompanhe, ó. Amarela rugosa 1, amarela rugosa 2, amarela rugosa 3. Então, Mendel encontrou 3 em 16 possibilidades no total de plantas cujas sementes eram amarelas e rugosas. Mendel também encontrou, pessoal, verde e lisa. Quantas verdes e lisas Mendel encontrou? Vamos lá, ó. Verde lisa 1, verde lisa 2, verde lisa 3. Então, ele encontrou 3 sobre 16 verdes e lisas simultaneamente. E ele encontrou apenas uma possibilidade de verde rugosa. Turma, veja que aqui eu tenho os fenótipos. Então, eu tenho uma proporção de 9 para 3, para 3, para 1. Então, sempre na segunda lei de Mendel, para cruzamento entre indivíduos duplo heterozigotos, cuidado, cruzamento entre indivíduos duplo heterozigotos, a proporção fenotípica esperada é de 9 para 3 para 3 para 1. 9 para 3 para 3 para 1. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Eu vou te mostrar agora uma outra forma de a gente chegar ao mesmo resultado. Vamos lá? Então, galerinha, aqui eu montei um quadro de poder. E aqui ao lado eu estou te dando uma outra forma de você resolver a segunda lei de Mendel. Não esqueçam que na segunda lei de Mendel as características têm segregação independente, então eu posso trabalhar de forma separada, independentemente. Aqui eu já estou representando o cruzamento da geração F1 que envolve duplo heterozigotos. Então acompanha. Heterozigoto para a cor amarela, heterozigoto para prospecto liso da semente. Quando a gente cruza aqui amarelas heterozigotas, olha o que nós vamos ter. Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. A mesma coisa para as lisas. Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Então, qual é a probabilidade de eu ter uma planta amarela e lisa? Amarela, 3/4, lisa, 3/4. A regra do E você multiplica, 3/4 vezes 3/4, 9 sobre 16. 9 sobre 16. Qual é a probabilidade de nascer amarela e rugosa? 3/4 para amarela, 1/4 para rugosa, 3 sobre 16. 3 sobre 16. Qual é a probabilidade de nascer verde e lisa? 1/4 para verde, 3/4 para lisa, 3 sobre 16. 3 sobre 16. Qual é a probabilidade de nascer verde rugosa? 1/4 para verde, 1/4 para rugosa, 1 sobre 16, 1 sobre 16. Acabou a segunda lei de Mendel, pessoal. A gente pode, inclusive, escrever a proporção fenotípica baseada em um casal azão, azinho, bezão, bezinho. 9, 9, 9... para 3, para 3, para 1. 9 sobre 16 é a probabilidade de nascer indivíduos com as duas características dominantes. 3 sobre 16, dominante recessivo. 3 sobre 16, recessivo dominante. 1 sobre 16, recessivo recessivo. Qual é a probabilidade de um casal duplo heterozigoto para duas características com segregação independente virem a ter filhos com as duas características recessivas? 1 sobre 16. Com as duas características dominantes, 9 sobre 16. Com apenas uma característica dominante,
3 sobre 16 mais 3 sobre 16, 6 sobre 16, com pelo menos uma característica dominante, 3 sobre 16 mais 3 sobre 16 mais 9 sobre 16, 15 sobre 16, com pelo menos uma característica recessiva, 3 mais 3, 6 mais 1, 7 sobre 16, e acabou o problema com a segunda lei de Mendel. Cansei. Acompanhe as videoaulas do canal, dê um like, curta, seja notificado e vamos trabalhar muita biologia ao longo do ano. Vem pro BioOnline!